Turma do Propósito, e aí, meu irmão, tudo bem? Espero que sim. Hoje, capítulo 10 do primeiro livro das Crônicas. Você estava ansioso por esse capítulo, porque nós temos 9 capítulos lendo genealogias, falando quem é filho de quem, quem é filho de quem, quem é filho de quem. Claro, irmãos, que as mensagens foram maravilhosas. Eu louvo ao Senhor, porque a gente termina de ler o texto e muitas vezes pergunta assim, Senhor, o que nós vamos aprender com isso? E graças a Deus nós percebemos, iluminados pelo Espírito, que sempre há uma mensagem, sempre há um propósito para tudo aquilo que Deus revela. É tudo sobre Jesus, meu querido irmão. E no capítulo 10 aqui não é diferente. O capítulo 10 inicia com a história dos reis. E o primeiro rei é Saul. E o primeiro rei é aquele rei que tinha tudo para dar certo, mas deu errado. Você que está chegando agora, seja bem-vindo. Um capítulo por dia, oramos todos os dias por você. E também nós estamos aplicando a palavra de Deus todos os dias da nossa vida e tentando mudar. Vamos ver aqui a história de Saul de uma maneira muito rápida. Você sabe a história de Saul? Saul era um homem grande, um grande homem, literalmente falando. Era o maior de Israel em estatura. Ele era de uma tribo seleta, que era a tribo de Benjamim. Era um homem de posses. Era um homem bonito, era um homem belo. No entanto, meu querido irmão, Saul, ele não foi um grande homem justamente porque ele achou que era grande. E na Bíblia, a gente sabe, pela verdade que Jesus nos ensinou, que grande é aquele que se esvazia. Quem acha que é alguma coisa não é nada. Aquele que acha que é alguma coisa, está cheio de si, não é coisa alguma. Porque o verdadeiro poder, ele se aperfeiçoa, segundo o apóstolo Paulo, na fraqueza. Porque quando eu sou fraco, é aí que eu sou forte. Quem é soberbo, a Bíblia diz que a soberba precede a ruína, precede a queda. Saul começou bem, ele começou com medo. Quando Samuel disse que Deus o havia escolhido, ele disse que não era capaz, começou bem. Depois, quando ele foi, a sorte caiu sobre ele, estava no meio da bagagem. Só que depois ele foi cometendo um erro atrás do outro. Ele sacrificou sem ser sacerdote, o Senhor se desagradou. Depois ele recebeu ordem para matar ali os amalequitas, passar fio de espada e aniquilar tudo. Ele poupou os animais para sacrificar. O Senhor não pediu nada disso. Samuel disse para ele, olha, é melhor obedecer que sacrificar. Despedaça Agag ali na presença do Senhor, porque ele não quis fazer isso, ele se recusou a fazer isso, ele desobedeceu ao Senhor, ele não guardou a palavra do Senhor, por isso o Senhor o rejeitou como rei. Olha, queridos, a soberba de um homem destrói. E o problema é que quando nós somos soberbos, essa é a mensagem que eu quero deixar para você, meu querido irmão, não seja cheio de si mesmo, não acha que você é o cara, não acha que você é alguém sem Deus, não acha que você dá conta, não acha que você é suficiente, porque se você fizer isso, meu irmão, você vai se destruir, vai destruir quem está do seu lado. Esse ano eu preguei muito essa mensagem, até alguém brincou comigo que se eu pregar mais uma vez eu vou poder pedir música, né? Que é a mensagem lá em Marcos 4, da parábola do semeador. E eu dividi em percentuais ali aquela passagem, né? E no terceiro exemplo eu falei que é um homem que nós mais encontramos, que é um homem quase lá. E esse homem quase lá é aquele que quase chega, mas não chega. É o que participa do processo, mas ele não completa o processo. E o que é triste nisso? É que no primeiro exemplo, o diabo rouba a palavra no coração. No segundo, são as provações. Mas no terceiro exemplo, que é o homem quase lá, o que faz com que esse homem perca é ele mesmo. São as suas preocupações excessivas. É quando ele acha que ele dá conta. Foi o que aconteceu com Saul. Ele não precisava de Samuel, ele dava conta. Ele não precisava de Deus, ele não precisava obedecer a Deus, ele tinha um manual para ele cumprir. Ele não precisava de pedaços das malequitas, ele sabia o que está fazendo. Meu Deus, que eu nasci, que eu sou o rei. Né? E isso fez com que ele apagasse o seu legado. Ele não tinha o direito de fazer isso. Quem seria rei seria Jonathan. E pensa o quanto o seu filho seria melhor do que ele. Jonatas seria um rei tão bom, e olha lá se não fosse melhor, do que Davi. Jonatas, grande homem, ele seria o rei. Saul privou disso por causa do seu pecado, por causa da sua soberba. E é interessante que Deus disse para Saul lá no começo o seguinte, ó, eu tirei o reino de você e dei a outro, o Senhor te rejeitou. Samuel disse isso para Saul com todas as letras. E quem é que o Senhor escolheu? Davi. Qual foi o problema de Saul depois? Surgiu ali um gigante, Golias. Todo mundo ficou com medo de enfrentar o gigante. Saul, que era grandão, achava que era maior que era grande, mas diante do gigante ele não era tão grande assim. Ele não teve coragem de encarar o gigante, aparece um jovem. A Bíblia não diz que Davi era baixinho, mas diz que ele era novo. Então aparece um jovem ali, de boa aparência, que falava bem, camarada articulado, e decide enfrentar a Golias, vence Golias, e de repente ele entra na graça popular. Se fosse nos dias de hoje, Davi, do dia para a noite, ia virar influencer, né? Naquela época ele fez sucesso, as mulheres cantavam
Saul é bom, mas Davi é bom demais. Se fosse Minas ia ser assim. Mas lá elas cantavam, Saul matou milhares, mas Davi matou dezenas de milhares. E aquela música criou ali um ciúme em Saul e ele passou a querer matar a Davi. Só que Davi jamais ameaçou a Saul. Saul é que criou essa neurose, Saul é que criou essa mania de perseguição. E ele esqueceu dos verdadeiros inimigos e ficou lutando contra o inimigo imaginário. Ele abraçou a sua inveja e morreu com ela, brigando contra... Saul virou um verdadeiro Dom Quixote, lutando contra moinhos de vento, lutando contra alguém que não queria lutar com ele. Ao invés de ele enfrentar os verdadeiros gigantes da vida, ele foi correr atrás de quem só queria o bem dele. Quantas vezes nós somos assim, irmãos? Quantas vezes, ao invés de enfrentar o verdadeiro inimigo, nós estamos correndo atrás de quem nos ama? Quantas vezes, ao invés de ir contra aqueles problemas reais, os gigantes que nos assolam, enfrentá-los de frente, vencê-los pela fé, nós estamos afetando a nossa família, estamos afetando a quem nos ama, estamos perseguindo a quem só nos quer o bem. Preste atenção. Saul foi nessa empreitada, se enfraqueceu ao ponto de fazer com que toda a sua família, não cuidou da sua família, ele tirou o legado do seu filho e ele fez com que toda a sua família fosse morta. Diz o texto aí, versículo 5, quando o escuteiro viu que Saul estava morto, então Saul cai. Versículo 6 diz, e assim morreram Saul e seus 3 filhos, e toda a sua casa morreu juntamente com ele. Então um homem soberbo vai levar o seu lar junto. Para de achar que você dá conta. Se você continuar achando que você é o cara, você vai fazer sua casa afundar, meu querido irmão, porque a soberba precede a queda. A soberba precede a queda. Para de achar que você dá conta. Para de achar, para. Ou você para, ou você vai ser parado. Ou você para, ou você vai ser parado. Nós não podemos ser como Saul, irmãos. Nós precisamos ter humildade no nosso coração. Nós precisamos guardar a palavra de Deus no nosso coração para não pecar contra ele. Saul poderia ter feito tudo diferente. Samuel não está chegando para fazer o sacrifício? Não, mas a Bíblia diz que eu não posso fazer isso. As escrituras nos ensinam que eu não devo fazer isso, eu vou esperar. Essa questão é de Samuel com Deus, eu não vou entrar nisso não. Mas ele entrou, ele achou que ele estava acima. Não. E porque não guardou a escritura, pecou. Porque não guardou, pecou. Porque não guardou a escritura, o texto vai dizer lá na frente, olha só. Diz o texto aí, lá no versículo de número 13. Assim Saul morreu por causa da transgressão cometida contra o Senhor. Por causa da palavra do Senhor que ele não tinha guardado. E também porque consultou uma médium e não o Senhor. Por isso matou e transferiu o reino a Davi, filho de Jessé. Então qual foi o motivo de derrota? Porque ele não guardou o Senhor. É porque ele não guardou a palavra do Senhor. E porque ele não guardou a palavra do Senhor, o Senhor disse, olha, eu sou rei dos reis, senhor dos senhores. Eu estou transferindo a minha autoridade para você. Você não anda debaixo do meu domínio, eu vou tirar a coroa da sua cabeça e colocar na cabeça de outro. Você está rejeitado. Agora você já reparou que Deus não falou nada que Saul ia morrer? Essa transição, irmãos, seria natural. Só que Saul, mais uma vez, achou que ele era capaz de impedir que Deus cumprisse os seus planos. Eu acredito que se Saul tivesse aceitado, se arrependido e conduzido a sua vida ali, Davi ia ser o melhor dos seus homens, o melhor dos seus soldados. O próprio Jonathan, quando chegasse no momento de assumir o reinado, tiraria a coroa da cabeça e diria, gente, meu pai foi rei até aqui, muito obrigado, mas o verdadeiro rei aqui é Davi. Colocaria. Sabe por que o próprio Jonathan reconhecia isso? Seria uma transição natural. Só que Saul perdeu para si mesmo. Saul teve o reino transferido quando não guardou a palavra do Senhor. E quando é que ele foi morto? Ele foi morto quando, ao invés de consultar o Senhor, ele correu para consultar uma médium e não o Senhor. Quando ele foi consultar ali alguém que consultava os mortos e não o Senhor. Ele morreu. A palavra do Senhor, para nós, ela é espírito e é vida. Mas quando a palavra de Deus ela já não nos agrada, nós vamos buscar aquilo que a gente quer ouvir em outro lugar. Eu sei que Saul foi ali na esperança de ouvir Samuel, mas será que Samuel falaria com ele por um meio que o próprio Deus condenou? Isso aqui é uma discussão muito grande. Se foi Samuel que apareceu, se não foi. Não quero entrar nesse pormenor. Mas eu quero dizer para você o seguinte, meu querido irmão. Como Saul insistiu, não só o reino foi tirado dele, mas também a vida. Porque o salário do pecado é a morte. Então eu quero aplicar essa palavra na sua vida para dizer o seguinte. Se você está trilhando o caminho da soberba, o que é o caminho da soberba? É o da autossuficiência. Para.
porque você vai acabar mal. Para. Porque você não vai prejudicar só você, não. Você vai afundar, você vai destruir a você e provavelmente a sua casa. O texto aqui diz que, por causa da soberba de Saul, morreu Saul e toda a sua casa juntamente com ele morreu. Você quer criar uma família forte? Assuma que você não é capaz. Assuma as suas impossibilidades, as suas fragilidades. Assuma que você precisa, assuma que você tem defeitos. Assuma que você não dá conta de tudo, meu querido irmão. Ah, mas as pessoas, o que as pessoas vão pensar de mim? Eu tenho pavor quando eu encontro gente que fica falando isso. Não, mas o que as pessoas vão pensar? Deixa pensar. O seu mestre Jesus Cristo andou aqui nessa terra, meu irmão. Fez muito mais do que qualquer um vai fazer. Jesus curava todos os enfermos, expulsava demônios, ressuscitava mortos, e eles falavam que ele fazia isso pelo maioral dos demônios. Você acha que as pessoas vão ficar satisfeitas com você? Para com isso, meu irmão. Para de ilusão. E você ainda está nesse pensamento de autoimagem. Não liga para a sua imagem, não. Não liga para isso, não. Faz igual Jesus, imita Jesus. Quando as pessoas diziam para ele assim, você não parece ser perfeito, era exatamente o que Jesus queria mostrar. Não sabia que ele era. Ele não se dava, ele não se importava com o julgamento alheio. Né? Ele sabia quem ele era. Aí quando eles diziam para ele assim, você não é tudo isso não, você come e bebe com pecador, Jesus falou, tá bom, ô Sãozinho, fica aí, eu vim para os doentes. Os sãos não precisam de remédio, eu vim para os doentes, pode ficar com você, fica aí entre vocês. Abandone a soberba, abandone a soberba. Meu querido irmão, não faça com que oportunidades que Deus está dando a você hoje sejam transferidas para outras pessoas, porque você não está guardando a palavra. A Bíblia diz que ao que tem, se dará, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Na parábola dos talentos, tem gente que acha que aquilo ali é dom, eu acredito que aquilo ali é oportunidade. Quem está aproveitando a oportunidade de servir, Deus faz com que ele tenha mais oportunidades. Ao que tem se lhe dará, e ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. É por isso que nós temos trabalhadores na seara, poucos, mas sobrecarregados, e um monte de gente desocupada. Cuidado, porque às vezes essa oportunidade que lhe é tirada seria um legado na sua casa. Você está tirando e está impedindo que Deus faça maravilhas através da sua descendência, como Deus poderia fazer através de Jonatas. Cuidado, meu irmão, não perca essa oportunidade. Não é só você que é prejudicado. Não é só você que é prejudicado. Pastor, então você está falando de herança, de maldição hereditária? Não, eu não acredito nisso. Você sabe que eu não acredito nisso. Mas eu acredito o seguinte, você vai dar conta a Deus pelo pai que você é. Você vai dar conta a Deus pelo tipo de mãe que você é. Pelo tipo de educação que você dá ao seu filho. Pelo tipo de ministério que você exerce como pai. Deus colocou a herança que ele deu, que é o filho, na sua mão. Como é que você tem exercido o seu papel? É o ministério, irmão, é o mais importante. Você vai ter que dar conta disso. Então eu pergunto, você vai ser negligente? Você vai ser soberbo? Você vai deixar de observar a palavra de Deus? Você vai deixar de guardar a palavra no seu coração para não pecar contra o Senhor? Você vai deixar de ser exemplo? Se a Bíblia diz que assim brilha a vossa luz diante dos homens para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a Deus que está no céu, por que a gente só pensa no povo lá de fora? Para começar na sua casa, meu irmão. É para sua esposa acordar, bater o olho no céu lá, todo descabelado, e falar assim, meu raio de sol. É para você olhar para a esposa de manhã e falar assim, nossa, que bom que você está aqui. Você está entendendo? É glorificar a Deus, porque você é uma pessoa que guarda a palavra do Senhor. Então, cuidado para que as oportunidades não sejam tiradas. E por último, eu quero dizer para você, se você é soberbo, insiste em não guardar a palavra do Senhor. Então, pensa na vida como uma corrida. Nós temos um rumo para ir, que é em direção ao Senhor. Deus é tão bom que ele já dá o destino e coloca a placa no caminho. Só que você é valentão, você fala assim, eu vou fazer o meu caminho, é para cá, mas eu vou para lá, e você ignora as placas. E como você é soberbo, cada dia mais você pisa no acelerador. E ignora as placas. Mesmo que diga perigo, você sabe que o caminho contrário às placas pode acabar mal. Só que tá gostoso, o vento tá soprando, as sensações são excelentes, tem muita gente no caminho que você tá indo. Cuidado, meu irmão. Há caminhos que ao homem parece ser bom, mas no fim dá em morte. Você ignora a palavra, como diz aqui, não consultou o Senhor, e isso custou a vida dele, e a vida da sua família. O salário do pecado é a morte. É a morte. E eu vou dizer para você uma coisa. Deus tem tanto amor pelo seu filho, seus filhos, que eu acredito mesmo que Deus recolhe aquele justo que coloca no seu coração aquela intenção insana, incorrigível, aquela decisão irretratável
de pecar. Aquela pessoa que decide e fala assim, não volta atrás, eu vou fazer isso. O Senhor muitas vezes recolhe o justo para que os seus olhos não vejam mal. Nós somos filhos de Deus. E Ele não vai deixar que a gente brinque à vontade, como diz o reverendo Hernandes, né, nas ruas do pecado. Lembra do seu pai? Você aí que tem a minha idade mais ou menos, 25 anos, de ministério, né, pastoral. Você lembra quando seu pai dava aquele assovio, ou sua mãe já chamava seu nome, aquele tom de voz, você já sabia que era a hora de entrar. E se você não entrasse, teria correção. Assim é Deus. Deus vai falando, vai falando, vai falando, vai falando. Chega uma hora que Ele pesa a mão. Então, meu irmão, vou deixar você com essa palavra e só quero terminar dizendo o seguinte. Deus tem muito mais para nós. Você quer ser como Saul, que achava que era um grande homem, e não foi coisa nenhuma? No primeiro livro das Crônicas, ele tem esse capítulo aqui de Êxodo, 13 versículos, 14 versículos, e um pedacinho do capítulo anterior. Ou você quer ser como Davi, que sempre estava se humilhando na presença de Deus, pecou, errou, mas estava sempre se humilhando de Deus. Você sabia que o resto do livro de Crônicas, todinho, do primeiro livro de Crônicas, é sobre Davi? Olha a história de Saul, olha a história de Davi, olha o legado de Davi, olha o legado de Saul. Aliás, que legado, né? Olha a história do fracasso de Saul. Merece essa menção, assim, notinha de jornal, só para dizer que morreu. Olha o legado de Davi, a história de um homem segundo o coração de Deus. Escolha o que você quer ser, meu irmão. As oportunidades estão aí. O Senhor deseja que nós o sirvamos com fidelidade. Um grande beijo e amanhã nós estamos juntos para meditar em mais um capítulo das Escrituras.